Daniel, você chegou a pegar o Luan também no Corinthians depois, não Peguei pegou? o Luan, mano. Peguei o Luan. O Luan, uma história engraçada, porque eu volto de lesão, Johnny, e o Luan tá treinando separado. E aí eu volto de lesão e pra ter ali um processo, né, como é um ano parado, pra não voltar já com o grupo, eu tenho que voltar separado também. Aí fica treinando só eu e ele por um bom tempo, cara, uns 4, 5 meses aí. Ali, não, a gente convivia junto, né? Eu virei parceiro dele e tudo. Tem alguma resenha dessa época aí que você lembra? Mano, assim? o Luan, vou ser bem sincero, ô Johnny, a questão do Luan, assim, todo mundo fala meio que mal dele, vamos dizer assim, né? Mas o Luan, ele tem um probleminha físico, cara, muito sério, no quadril, e pouca gente sabe disso. Na verdade, ninguém sabe, só sabe quem convive com ele. Nós temos uma informação importante aqui. Mano, ele tinha um probleminha no quadril muito sério, tomava injeção pra isso que caiu o rendimento dele, cara. Caraca. Ele fazia alguns movimentos na academia, assim, alguns exercícios, né? Exercício. E você via que estralava, assim, o quadril dele, mano. Então tava um negócio meio feio, você via que... Por isso que ele não conseguia performar. Mas nessa época, Johnny, que ele tava encostado no Corinthians, que ele queria uma oportunidade, a gente treinava numa academia por fora, lá em Alphaville. Eu treinava lá e ele treinava também. Então, tipo, ele treinava no Corinthians separado e treinava por fora, tudo pra poder ter oportunidade de novo. Olha, entendeu? Mano. E os caras não deram, entendeu? É porque o Luan também é muita coisa, né, mano? Não é só o treinador não querer, ou a diretoria, tinha torcida também. Tinha muita coisa. Aí explodia alguma bomba por fora, aí o pessoal confundia as coisas também. Então, e eu vi até o Wagner Mancini falar sobre isso, que o Luan também tinha uma vida fora do futebol, né, mano? Exatamente. E assim, ele falou, aquilo que a gente tava falando, hoje, se o cara não for dedicado, não dormir, não se alimentar e tal. E talvez ele ficou meio desanimado, vai. Você acha o Luan teve uma perca de um familiar dele, não sei se foi o irmão, Johnny, que também mexeu muito com ele, cara, entendeu? Com a cabeça dele. Com a cabeça dele, Que em relação a isso, ele não é diferente dos outros, entendeu? Porque muito jogador hoje tem a sua... Isso é o mais normal, entendeu? Johnny? Quebra, isso é normal, mano. Mas os caras conseguem dar resultado. Acho que pra mim, que conviveu com ele, mas conviveu muito junto, ao ponto de ser só ele e um preparador físico ir pro campo, entendeu? Eu via que o problema dele era muito mais uma questão assim, física. De cabeça e de cabeça, mas muito mais física também, porque ele não conseguia, ele sentia muita dor, né, Johnny? E ele é corintiano, né, mano? Não, ele era corintiano, mano. Ele queria fazer as coisas acontecer, mano. E todo mundo fala que ele é um menino bom, assim. Não, parceiro. Gente boa, não é pilantra, entendeu? Ele se sentia incomodado. Ele não é ladrão da bola. Não. Por exemplo, o pessoal falava que ele ficava encostado pra meio que roubar o salário do Corinthians. É uma maior mentira, mano. Eu vi que ele tava querendo, entendeu? E chegava antes ali pra treinar, entendeu? Pô, a gente chegava pra treinar separado. O que deve ser muito chato, né? A pior situação do mundo. Eu tinha um motivo que eu tava voltando de lesão. Ele já era um motivo meio que de encostado. O cara, ninguém quer isso, né, Johnny? Pode estar recebendo 3 milhões por mês, você não vai querer isso, mano, entendeu? Que coisa, não? Tá vendo, ó? Às vezes a torcida julga, assim, um atleta sem saber. Mas aí o clube também não divulga, aí fica difícil, né? Não, até o Luan não divulgava. Já chegou nas resenhas e falava, ô Magro. Eu chamava ele de Magro. Pô, fala, mano, você tem... Pô, ele foi no Denilson na época que nós estávamos machucados. Falei, pô, irmão, você tem porta aberta em qualquer lugar. Eu lembro que ele foi no podcast do Denilson, falou algumas coisas. Nós tava junto nessa época aí. E ele não comentou sobre isso, sobre esse ponto dele. É porque é uma questão tão maluca, Johnny, essa parte do quadril, que se ele parasse pra operar... E ele ia ficar um tempo parado, entendeu? E aí ia perder o time. E ele não jogou mais depois, praticamente. Não jogou mais. Ou seja, esse problema é sério. É sério. Ele era só na base da infiltração, entendeu? Que aposentou o cara. E é comum, assim, Daniel, quem não é do meio do futebol, não tem tantas essas informações. E a gente vê várias vezes que o cara joga no sacrifício, com dor. A dor faz parte. E tomar infiltração é uma coisa que às vezes, dá uma infiltração que eu quero jogar. É a coisa mais normal do mundo, Johnny. Caramba. Mais normal do mundo, mano. Principalmente anti-inflamatório. Injeçãozinha no bumbum é a coisa mais normal do mundo. Pro cara poder jogar. Só pro cara jogar na veia, o cara vai pro jogo. Exatamente. E depois do jogo? E depois, mano, por exemplo, tem cara que... Pô, já cheguei a ver o Renato Augusto, por exemplo, Johnny. O Renato Augusto, vou dar um exemplo. Na época que ele tava no Corinthians, tava machucado, então eu ficava meio que no DM junto com ele, né? Vamos dizer assim. Você teve uns parceiros bons de DM, né? Tinha uns craques no DM aí, Johnny. Aí, por exemplo, ele jogava no domingo, vamos dizer que o próximo jogo era só no outro domingo, pra dar uma semana cheia de exemplo, vai. Ele ficava fora segunda, terça, quarta ele fazia um negocinho na academia, entendeu? Quinta...
mais academia, entendeu? Sexta ele treinava uma parte do treino, sábado já era bola parada, já não era muita coisa que é um dia antes do jogo, domingo ele jogava. Ou seja, falar de treino mesmo, de verdade mesmo, treino completo, ele fez a sexta e o sábado, vai. E a quinta na academia ali forte, mas pô, segunda, terça e quarta, cara, recuperação. Descanso, entendeu? Não podia forçar, né? Não, porque obviamente que ele é um caso que já tem histórico muito grande, né, Johnny? Entendeu? É, verdade. Mas era um craque, hein? Não, craque. E o cara que cuidava dele era mais craque ainda, o Bruno Maziotti. Nossa! Esse aí era do Corinthians e particular dele. Entendeu? Olha Esse só. cara entende muito de cartilagem. Foi o que fez ele jogar. Tanto que ele vai pro Fluminense, Johnny, Já sem o Maziotti. não consegue jogar. Já não consegue, mano. Já sofre um pouco mais.